Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ética. Hoje nós estamos gravando aqui a nossa aula para colocar lá no YouTube. No final das contas, já de vocês, acho que é a primeira aula que eu estou gravando, né? Já falei, né? Eu tenho um canal lá no YouTube, youtube.com/Leopoldo de Matos. No Face é o mesmo nome, Leopoldo de Matos. E o Instagram também eu imponho as louças, só não tem o S porque eles não permitem, né? Tem um número de caracteres, então é Leopoldo de Mato, sem o S no Instagram. Agora no Instagram acho que é sem o S, isso mesmo. E, enfim, hoje nós vamos começar essa atividade que você também vai me entregar na segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem eu não vou dar matéria, segunda-feira que vem eu vou sentar aqui bonitinho, vou abrir minha planilhinha e vou dar o xizinho, né? Vou começar a ver tudo que vocês fizeram que eu não vi na época ali da minha licença e tudo mais, tá bom? Então semana que vem é tipo noite de avaliação, né? Vou olhar o caderno aí de todo mundo, todas as atividades que vocês fizeram, inclusive essa que eu estou passando agora, tá bom? Maravilha! Começamos por cidadania e o meu intuito de levar vocês por cidadania era que vocês se auto-reconhecessem o máximo possível. E nós vimos alguns vídeos para conduzir vocês a esse nível de conhecimento ou de desejo de autoconhecimento, para que autoconhecendo-se você, ficou redundante, né? Você possa olhar o outro, ver que tem mais pessoas ao redor e tenha um olhar para o outro e assim viva de uma maneira cidadã, né? Viva de uma maneira zelando também pela vida do teu próximo, visto que você já se auto-reconheceu. Uma das atividades que nós fizemos para esse auto-reconhecimento de fazer, não de ouvir ou de falar, foi a atividade do velório. Com vocês eu acho que não deu muito problema com a palavra velório, com algumas outras turmas deu problema com a palavra velório, alguns se sentiram incomodados de se ver num caixão para escrever, né? E aí daí eu mudei, né? Botei reportagem também, que é a atividade 7, lá da pergunta 7 da grande descoberta do livro dos 7 hábitos dos adolescentes altamente eficazes. E a atividade do velório é essa mesma atividade do livro do pai dele, que é o dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu prefiro a atividade do velório, principalmente para o técnico, porque o velório acaba pegando um pouquinho mais pesado, né? Assim, leva você assim, um pouquinho mais para dentro do teu coraçãozinho. Mas também serve a da reportagem, né? Então só vou contar o que é para deixar aqui gravado. A atividade da reportagem, então, vamos assim dizer, seria: daqui a 20 anos, um repórter do maior jornal local do teu estado vai vir fazer uma reportagem sobre você e ele quer entrevistar algumas pessoas. E aí eu coloquei aqui 9 pessoas, que são entidades, vamos assim dizer, que interagem com você durante toda a vida e que são importantes para a vida de todo ser humano, você tendo elas ou não. E aí falei para você, se você não tem, porque no caso de pai ou mãe, porque morreu, ou filho, enfim, porque morreu, ou porque não conheceu, etc e tal, você inventa. E os outros, se você ainda não é chefe, ou se você ainda não é chefe, não tem funcionário, ou se você ainda não trabalha, ou se você ainda não é casado, ou se você não tem irmão ou irmã, ou não tem filhos ou filhas, aí você inventa essas pessoas. Porque no final das contas, não é igual alguns começaram a fazer, daí eu avisei e eles arrumaram, né? Teve gente que foi falar com a mãe ou com o pai: escreve o que você falaria de mim no meu enterro. Não é essa a ideia, né? Se você chegar para o teu pai, para tua mãe, para o teu irmão e falar o que você falaria de mim no teu enterro, primeiro, vai ser algo bem restrito. Por quê? É a visão dele sobre você, não a visão que você gostaria que ele falasse. Segundo, é a visão que eles têm de você sobre o paradigma deles, não sobre o seu, e a sua possibilidade de melhora.
E outro, eles só te conhecem até ali. A ideia é você fazer isso para daqui a um bom tempo, no caso da reportagem, daqui a 20 anos, no caso do velório, no último dia da tua vida, né? Ou depois do último dia da tua vida. Então, é o que você gostaria que eles dissessem sobre você. E aí você conseguiria, daqui até lá, programar-se, fazer um planejamento de como ser daquele jeito que você gostaria de ser reconhecido. Esse é o final dessa atividade. Tá certo? Aqui é o meio dela. O planejamento ainda é o final, mas o planejamento não cabe em ética. Eu não peço em ética. Eu paro aqui na disciplina de ética. Mas posso falar para vocês como fazer o planejamento depois, se vocês quiserem, mas tem aulas também lá no YouTube já contando isso, se não me engano. Mas a gente pode fazer isso também, não na semana que vem, na outra, que a semana que vem eu já vou olhar a matéria de todo mundo. Muito bem. Depois que você escreveu, isso eu acredito que vocês já tenham escrito, no mínimo 15 linhas para cada um, e espero que todos tenham feito para essas 9 pessoas. Só o irmão, irmã ou primo que vocês poderiam escolher, né? O resto teria que ser aquelas pessoas lá mesmo. Qual que é o próximo passo? Passo número 2. Extração da palavra ou frase principal de cada reconhecimento. Então, o que você vai fazer? Imagina que você tem lá a folha do seu reconhecimento. Vamos lá. Aqui é o pai, aqui é a mãe, e por aí vai. E tem lá todo o texto que você escreveu. De todos eles. Desse texto inteiro, que pode, no mínimo 15 linhas, mas pode ter gerado uma página, 2, depende do quanto que você se empenhou ali de fazer. Desse texto inteiro, deve ter uma palavra ou uma frase que seja o maior reconhecimento que aquela pessoa poderia fazer de você. Ou, em outras palavras, aquela palavra ou aquela frase que é o máximo que você hoje, com o paradigma que você tem hoje, acha que você teria capacidade de chegar e de alcançar. Certo? Essa frase ou essa palavra você vai tirar. Vamos colocar uma nova pagininha aqui. Você vai pegar essa palavrinha e você vai por aqui. Essa é do pai, aí da mãe e daí vai. Aí você vai pegar a palavrinha da mãe e vai por aqui, numa outra página. Então o que você está fazendo? Você está tirando o extrato, você está tirando aquilo que é de mais importante daquela fala, daquele texto. Está tirando uma palavra, ou uma frase, uma linha, e está separando numa outra, como é que fala? Numa outra folha. Deu para entender o passo número 2? Sim ou não? Alguém deu dúvida no que fazer no passo número 2? Sim. Sim, deu dúvida? Qual a dúvida? Pegar uma frase do pai e pegar outra da mãe na mesma página? Isso. O seu trabalho lá do velório, da reportagem, você escreveu em uma única página a declaração, o reconhecimento do seu pai. Aí numa outra página o reconhecimento da sua mãe. Aí numa outra página, foi o que eu pedi para fazer, para não misturar. Legal. Agora você vai pegar a página do seu pai, vai ler ela de novo. De tudo que seu pai falou, que é o máximo que você poderia ser reconhecido dentro do teu paradigma de hoje, né? Lá na frente, da onde você poderia chegar como a melhor filha. O que é, que palavra que é, o que frase que é, que representaria a melhor filha do teu pai?
é essa palavra. Aí você vai tirar essa palavra daqui e vai copiar ela numa outra folha à parte. Nessa mesma outra folha à parte, você vai copiar uma palavra, nesse mesmo conceito, da mãe, do filho, da filha, do irmão, do amigo, do cônjuge, do chefe do funcionário. Resolve? Explicou? Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Não morro aqui. Beleza. Então vamos lá. Então esse daqui é o passo número 2. Fazer essa extração é o passo número 2. Escrever isso aqui é o passo número 1. Fazer essa extração é o passo número 2. Joinha? Passo número 3. Escrever a sua missão de vida. O que é a sua missão de vida? É aquela frase, é uma frase, eu vou ler aqui. Escrever um parágrafo baseado nos pontos extraídos do item anterior. Isso é, você vai escrever um parágrafo, eu vou pintar esse parágrafo aqui, sei lá, de azul aqui, ó. Nesse espacinho, pode ser no final dessa folha mesmo. Você vai escrever um parágrafo, 2, 3 linhas, não precisa ser mais do que isso, com as informações extraídas de lá, que já são o núcleo, né, daquilo que você, é o máximo que você consegue enxergar, que você consegue ir, que você consegue ser. Dá para perceber que o passo número 2 aqui, vai estar tirando as palavras, que é o máximo que você consegue reconhecer, que você consegue ser, é o melhor que você consegue reconhecer, que você consegue ser hoje em dia? Deu para perceber que esse passo 2 é isso? Porque lá no passo 1 a pessoa está falando o melhor que você pode ser, o melhor, né? Como você gostaria de ser reconhecido, o melhor de você. E aí você tirou o melhor do melhor e pôs aqui. E agora então você vai escrever um parágrafo baseado nesses pontos extraídos no item anterior, que, se cumprido por você, certamente você será reconhecido desta forma aqui. Então você vai escrever um parágrafo na primeira pessoa do singular, eu sou, eu vou, né? Aqui esqueci de colocar, ó, primeira pessoa do singular, na primeira pessoa do singular. Então aqui é quem é você, é a tua missão de vida. É um parágrafo para todas as frases. Exatamente, é um parágrafo só que vai juntar as 9 palavrinhas ou as 9 frasezinhas que você separou aqui. Se você cumprir esse parágrafo pode estar lá na sua lápide, né? Aqui jaz a pessoa que fez isso, né? Se você cumprir esse parágrafo, cada dia, se cada vez que você precisar dar um sim para alguma coisa, ou um não para alguma coisa, você lembrar desse parágrafo e der esse sim ou esse não, baseado nesse parágrafo, para alcançar esse parágrafo, para cumprir esse parágrafo na sua vida, certamente você vai ser reconhecido de todas essas formas aqui. Isso é a sua missão de vida. Beleza? Então essa é a atividade para começar a fazer hoje. Já vou dar uma pausa ali, a não ser que alguém tenha mais alguma pergunta, que pode servir para quem faltou e vai querer assistir, ou para outra pessoa lá no YouTube que queira assistir. Alguém tem mais alguma pergunta? Beleza, então já vou dar a pausa ali, o stop, né? E vocês podem começar a fazer.